Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando hoje mais uma super live. A nossa convidada de hoje é a Nayane, levantadora, né? Atualmente será uma das levantadoras do Osasco nessa temporada, mas é uma jogadora que já veio se apresentando nas seleções de base, na seleção principal e tem um histórico bastante vasto e legal dentro do mundo do voleibol, né? Então a Nayane acabou de entrar, eu vou chamar a Nayane para a gente conversar um pouquinho. Bem-vindo, galera, boa noite. A Nayane está entrando já. Olá, Boa noite! boa noite. Tudo bom, Lindona? Tudo bem, você? Tô bem também. Tá dando para me ouvir perfeitamente? O áudio tá bom? Tá, Tá bom. tranquilo. O seu também tá ótimo. Então, como eu ia falando pro pessoal hoje, a nossa convidada de hoje é a Nayane, né? Levantadora de 25 anos, uma atleta de alto rendimento, que já jogou nos principais clubes do país, serviu a seleção de base, chegou na seleção principal, é apontada como uma das principais promessas e revelações da nova geração do vôlei. E é uma ativista, né? É uma LGBTQIA+, como todos nós, que carrega essa bandeira, que sempre se posiciona de uma forma clara, politizada, coerente. Então você é grande fruto de admiração. A gente te admira não só nas quadras, mas fora das quadras. Primeiro pela mulher corajosa que você é, e segundo pela grande atleta que você vem se apresentando. Obrigado pela oportunidade, Nayane. Obrigada a você. É um enorme prazer que eu tô aqui, é, podendo estar fazendo parte dessa sequência de lives. Eu acompanhei algumas. Obrigada pela introdução. E é isso aí. Eu acho que vôlei, profissão, a vida caminha junto. Então, quem a gente é fora de quadra não tem por que ficar de lado. Exatamente, bacana. E me conta um pouco mais, a gente vai resgatar um pouco a sua história. Eu vou tentar fugir um pouco dessa live só de voleibol, porque eu acho que você também já fez um monte de lives, então acho que o seu público também já viu a maioria das perguntas e respostas. Então a gente vai dar uma pincelada e a gente vai conversar sobre alguns outros assuntos que são importantes para a nossa comunidade. É, Agosto é o mês da visibilidade lésbica, né? Dia 29 de agosto é o dia da visibilidade lésbica. E eu queria que você falasse o que é ser mulher no Brasil, ser uma mulher lésbica no Brasil, sendo que o país o nosso país é o país recordista mundial em mortes de LGBTQIA+, né? A cada 23 horas um de nós é assassinado no Brasil. E o país recordista de feminicídio. A cada 2 horas uma mulher é assassinada ou vítima de agressão aqui no nosso país. Então, o que é ser uma mulher lésbica no Brasil? Poxa, quando a gente começa a pensar em relação a números, é uma estatística muito cruel, né? Saber que o nosso país, às vezes, quando ele não lidera, ele está entre os 10 mais de alguma coisa. E isso deixa, é uma questão de preocupação, é uma questão que são dados que trazem muita insegurança na vida de todo mundo, que faz parte dessas minorias, que faz parte desses grupos sociais. Eu, falando como indivíduo, na minha vivência, eu, Nayane, eu consigo reconhecer meu privilégio por mais que eu seja uma mulher lésbica, eu sou feminina, então eu não entro no estereótipo da sapatão masculina, então eu não sofro esse tipo de preconceito. Talvez a minha sexualidade sempre foi muito mais bem aceita por conta desse estereótipo feminino, de feminilidade, de acompanhar esse padrão, porque quando você se declara como tal, se você não fizer parte daquilo que todo mundo espera, mesmo você sendo tal, se você não fizer parte daquilo, você vai sim sofrer o preconceito. Caso você seja uma sapatão, uma mulher lésbica feminina, que é o meu caso, talvez eu não sinta isso com tanta intensidade. Então eu reconheço que a vida foi fácil para mim nesse sentido, e eu sei que na realidade da maioria das pessoas. Então, mas eu acho que ser mulher no Brasil é ter que lidar com essas estatísticas e saber que, infelizmente, a gente está à mercê de qualquer situação, porque, no final das contas, nós sempre vamos ser a parte mais fraca da história em questão de defesa, e é por isso que eu sempre brigo e acredito nisso, que a nossa primeira defesa sempre vai ser o diálogo, sempre vai ser
o nosso empoderamento através da fala. Então, eu acho que isso é completamente importante. E quando a gente para pensar que, na verdade, mulheres e negros são as únicas duas maiorias que a gente tem no nosso país, né? As duas maiorias que existem hoje no Brasil são as mulheres, que é uma maioria, e a população negra, que é a outra maioria. E essas duas maiorias são apontadas como minorias, né? Então é tudo muito cruel, né? É uma coisa... E ser uma atleta mulher também é sofrer né, certos preconceitos, né? Acho que desde a base você é uma pessoa que veio de uma família de atletas, né? Seu pai foi jogador, né? E você joga desde os 10 anos de idade. Pelo que eu pesquisei, foi mais ou menos isso. Desde a época no ano 2000 você começou a jogar. Na E como que verdade, foi... de 6 para 7 anos. Né? E como que foi se interessar no esporte? Assim, o esporte, como que te despertou? Como que foi a Nayane se destacando no mundo esportivo? Foi uma coisa que te chamou a atenção? Ou você foi por indução da família? Então, eu costumo falar que quando eu dei por mim, já era isso que eu fazia. Já era o vôlei a minha profissão, já era a Nayane do vôlei na minha cidade, para minha família, para os meus amigos. Sempre fui a atleta que todo mundo conhecia. Por ter começado muito nova, eu atribuo esse rótulo, né? E então eu comecei por influência do meu pai, eu e minha irmã jogando lá em Belém. Depois de um tempo ela parou de jogar, e só continuou eu. E a primeira vez que eu saí de casa eu tinha 15 para 16, se eu não me engano, em 2010, que já foi para a seleção. Assim, essa paixão ela veio com o tempo. A partir do momento que eu vou para o Minas e começo a ter noção do espaço que eu estava, das jogadoras que estavam comigo ali, que eu já estava morando sozinho, que aquilo não era mais um desejo e sim uma realidade, foi o momento que eu consegui lapidar e digerir tudo que estava acontecendo comigo de certa forma, pontuar o que eu queria, quem eu era, quem eu deveria ser, quem eu queria ser. Acho que a partir daquele momento, assim, não foi... Eu não lembro de mim, sinceramente, assim, criança, pensando, eu vou ser atleta de vôlei, eu vou ser jogadora de vôlei. Não, muito pelo contrário. Essa vontade veio com o passar do tempo, com as minhas vivências, com as minhas experiências. E hoje eu sei que é isso que eu amo, que é isso que eu quero. Mas eu confesso que eu demorei, aí tive um processo de maturação ainda um pouco lento para poder ter essa noção. Certo. E tem alguns meninos do time, do Angels, que jogou na época que você jogou representando as seleções dos estados, e todos os meninos falaram que você já era um grande destaque, assim, que a Nayane na seleção paraense era um absurdo jogando, muito nova. Então a gente foi pesquisar a fundo. E quando você foi para a seleção de base, 2 anos seguidos você foi eleita a melhor levantadora de um campeonato sul-americano. Como que foi receber esse título de cara, assim, entrar numa seleção e já receber um título de melhor levantadora de um sul-americano? Então, tipo, no Sul-Americano Juvenil, não que, obviamente, eu estivesse pensando nisso, mas eu já tinha noção do que era jogar no Campeonato Sul-Americano. Então, você já sabe como é que funcionam as coisas, a estrutura do campeonato. Quem ganha o campeonato acaba levando a maioria das premiações. Mas no meu primeiro ano de infanto, foi uma surpresa, assim, muito louca, porque um dia a gente chegou numa peneira de 44 meninas, de repente eu estava entre as 19, de repente eu estava entre as 12, entre as 6 e eu fui capitã. E até meses antes ninguém tinha escutado falar meu nome, eu estava ali disputando posições com meninas do sul e do sudeste do país, que já tinham nomes como Promessa. E quando eu comecei a perceber que estava funcionando, que eu estava ficando, e que eu estava comendo ali pelas beiradas, foi uma surpresa muito grande. Beiradas. Nossa, foi incrível, assim, eu tenho esse troféu de melhor levantadora do campeonato até hoje, e toda vez que eu lembro, que eu olho para ele, eu lembro de um momento muito feliz, assim, muito marcante na minha vida, justamente por ter saído de onde eu saí e por eu estar naquele momento onde eu estava. Certo. E aí o primeiro time que você jogou uma Superliga foi pelo Macaé, né? Foi, Foi foi isso assim, mesmo? passei 3 meses só, não fiquei entre as 12, mas eu estava ali compondo a equipe. Certo. Então a sua primeira experiência numa Superliga foi pelo Pinheiros, que depois foi seu próximo time. É isso? Então, não, na verdade, a minha primeira mesmo foi pelo Minas, porque no Macaé e no Pinheiros, como era da base, eu só subia para ajudar no adulto, estava ali treinando todo dia, mas até então eu nunca tinha entrado na quadra, só ficava ali nos bastidores mesmo, treinando e ralando muito.
Ah, então na realidade, assim, foi um boom maior, porque no Minas você teoricamente tinha sido contratado aquela temporada. Travou? Nayane tá aí? Não. Oi. Peraí. Opa, Oi. Voltou? pra mim Tá me tá ouvindo normal. bem ou não? Tá. Tô. Então, na realidade, naquela temporada do Minas, você tinha sido contratada como uma levantadora jovem para ser a terceira levantadora da equipe. E aconteceu todo aquele trâmite de você conseguir a oportunidade. Todo mundo começou a falar muito bem de você nos treinos, né? Jaqueline mencionou você, as outras jogadoras mais velhas viram o seu potencial e você soube agarrar a oportunidade de terceira levantadora, você se tornar a levantadora titular, a revelação daquele ano da Superliga, e de repente todos os holofotes estavam na Nayane. Como que foi então essa entrada triunfal? Chegar na Superliga em uma das maiores potências, né, históricas do vôlei feminino, que é o Minas, é um dos times mais tradicionais, e aí se destacar. Como que foi isso? Nossa, foi uma loucura, assim, foi um turbilhão de sentimentos e pensamentos, e eu confesso que até hoje, assim, eu ainda tô resumindo o que foram aqueles anos para mim ali no Minas, porque foi tudo muito intenso, foi tudo muito rápido. Como tu falou, eu fui para ser terceira e eu virei primeira do campeonato, e de repente as pessoas estavam falando meu nome, e e assim, foi um ano muito marcante, porque foi o ano que o Minas voltou para o Campeonato Superliga com um forte patrocínio forte. Aí teve a volta da Valeuska, tinha a Carol Gataz. Então, em seguida veio a Jaque, voltando de gravidez, se eu não me engano. Depois veio a Tandy. Então, assim, eu meio que joguei com jogadoras que eu nunca esperava jogar para um primeiro campeonato de Superliga. Eu não tinha noção do que era aquilo. Eu Mas, assim, elas sempre me ajudaram muito. Todas as meninas que eu joguei, por conta da experiência delas, elas sempre me passaram muita calma, muita tranquilidade, sempre me deixaram à vontade para fazer o jogo que eu tinha para fazer e meio que jogava a responsabilidade para elas, sabe? Então, assim, eu tenho muita gratidão por todo mundo que me fez crescer naquele momento, naquela etapa da minha vida que foi essencial para eu ter noção do que realmente é. Alô? Voltou? Tô te ouvindo. Agora Oi, sim. agora tá perfeito. Não, já dei uma mudada aqui, eu coloquei no 4G porque eu acho que o sinal estava ruim do Wi-Fi daqui de casa. É, perfeito. E, Nayane, daí você teve essa experiência bacana no Minas, né? Que você ganhou um destaque, uma visibilidade. Só que um grande diferencial seu eu converso com algumas jogadoras de voleibol, né? Algumas eu tenho até amizade, de proximidade, enfim. E todo mundo sempre fala muito bem de você. As meninas todas falam, você precisa conhecer a Nayane, porque o seu modo de pensar é muito parecido com o dela. E não foi uma nem duas, foram várias delas. E o que todo mundo fala é que você é uma pessoa muito boa de grupo, assim, que você é parceira, você é amiga, você quer aprender, você busca isso. Por exemplo, se uma mais velha te aconselha, você assimila aquilo. E isso é uma coisa que está cada vez mais escassa no voleibol, né? Na verdade, atualmente as meninas mais novas elas não estão se permitindo aprender com as mais velhas. Você percebe, você nota que está existindo isso hoje em dia? Então, apesar de eu ser nova, eu já tenho muito tempo no vôlei. Então, assim, eu comecei a jogar com 6 anos de idade. E na época do Pará, que a gente tinha uma seleção boa, a gente tinha uma seleção que era competitiva no Campeonato Nacional. Obviamente não chegava nas finais, mas a gente conseguia um lugarzinho bacana. Então, assim, quando eu era infantil, eu já estava jogando no infanto, que já jogava no juvenil, que já estava no adulto. Então, eu meio que já vivi, assim, esse momento com as meninas mais velhas. Assim, eu sempre pensei que, independente de amizade, independente do que se tem fora de quadra, ou até mesmo dentro de quadra, eu acredito muito nessa questão hierárquica. E eu acho que, para mim, eu acredito que é muito necessária, sabe? Em relação até mesmo a tua companheira de quadra, às vezes é uma bicampeã olímpica, não que ela possa fazer tudo, não é? A questão não é essa, mas existem regras já que tudo bem a gente seguir. E eu acredito que é necessário ser seguido por conta de você entender que você ainda não chegou lá, que uma hora você vai chegar, sabe? E eu não tô falando de abuso de poder ou de regalias extremas. Eu tô falando de coisas sutis, sabe? De se ouvir quando está se falando, de às vezes eu estar dividindo o quarto com alguém
que é mais velha que eu, tem mais títulos que eu, e automaticamente você deixa a pessoa escolher a cama que ela quer dormir, você deixa ela tomar banho primeiro quando chega no quarto, automaticamente já está explícito que as mais novas vão segurar a bola e oferecer água durante o jogo. Então, essas coisas, assim, eu acredito que seja muito necessário, porque existe essa coisa da hierarquia, e eu acho que, independente dos vínculos que são formados, existem momentos e horas que elas vão ser necessárias a serem colocadas à prova, sabe? Então, eu sinto muito isso. Mas eu acho que o maior conflito das gerações, talvez, hoje em dia, seja por conta desse bombardeio de informações. Então, quanto mais informação se tem, mais opinião se cria. Então, eu acho que as mais velhas talvez não estejam preparadas para ouvir o que a geração mais nova tem para falar e vice-versa. Então, acaba tendo esse conflito de achismos que acabam, talvez, ultrapassando o necessário, sabe? Às vezes, os dois lados acabam se enchendo de muita razão, sendo que a gente não precisa disso, sabe? Eu acho que as coisas já estão ali pré-determinadas, todo mundo deve seguir o que deve se sentir confortável, na base do respeito, e eu acredito muito nisso. E aí, o seu casamento com Minas foi um casamento muito feliz, né? Que durou algumas temporadas. E a Nayane estava subindo igual um foguete. E aí era aquela a revelação que foi para o time do Barueri, vindo como uma aposta muito forte, né? Tipo, a levantadora Nayane, a gente vai trazer para o Barueri. E aí você mesmo estava com uma grande expectativa, o técnico estava com uma grande expectativa, o público. E aí veio uma lesão que acabou te prejudicando, né? Você teve uma lesão séria que não pôde te dar esse rendimento. A hora que teve essa lesão, te gerou uma frustração, você assimilou, fez você crescer como mulher, profissionalmente. Como que você digeriu aquela temporada no Barueri? Pedir para tu repetir, Oi? te ouvir. Voltou? Travou tudo, Tá talvez. travando um pouco. O meu tá bom aqui, mas o seu tá travando. Deixa eu ver. Espera, a Nayane só tá resolvendo ali pra gente já voltar a Vamos ver. conversar, tá? Oi, e agora? Oi, tá perfeito. Tá, desculpa, agora eu É, vou pedir para tu repetir a pergunta. Tá, na verdade, eu falei que o seu casamento com Minas foi um casamento muito bom, né? Assim, você teve um histórico incrível lá dentro do Minas. E aí a Nayane estava como um foguete. Então, assim, todo mundo apontava a Nayane como um destaque, a nova levantadora que vai acontecer e tal. E aí você veio pro Barueri com esse status. Então, assim, os fãs estavam apostando muito em você, a comissão técnica, e você mesmo estava num momento que você devia estar muito confiante. E aí veio uma lesão séria que acabou te prejudicando, de certa forma, você poder render aquilo que você queria. Essa lesão, você conseguiu tirar, além da frustração, alguma coisa para você se tornar uma mulher melhor, uma atleta mais capacitada? Porque de repente você estava no ápice, veio uma lesão que. Uma lesão, às vezes, ela serve para acordar a pessoa, né? A Thaisa fala que ela cresceu muito com a lesão dela. Como que foi essa experiência no Barueri? Nossa, total, assim, no Barueri aconteceu meio que o contrário, né? Que aconteceu no Minas. Eu cheguei para ser primeira e fui meio que me tornei a última opção, por conta de N motivos, N situações que acabaram acontecendo. A lesão, acredito que tenha sido uma das principais. E eu nunca tinha me lesionado a ponto de ficar fora de campeonato, a ponto de ficar tanto tempo fora de quadra, sabe? Só que, assim, foi um ano muito necessário para o meu crescimento pessoal, então automaticamente a gente cresce no profissional também, sabe? Eu acho que foi um ano que eu demorei também para entender um pouco o que tinha acontecido, que rumo minha vida estava tomando. Hoje eu ainda não... Hoje eu ainda penso com muito carinho, com muito cuidado por tudo que eu vivi naquele ano, sabe? Mas eu acredito que foi extremamente fundamental para o meu estado de vida, de falar assim, não é isso, e não importa o que acontecesse, não importa o que acontecer. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito otimista, né? Então, o mundo pode estar caindo, mas eu tô lá, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, é assim que eu vou fazer. Só que naquele ano eu pude sentir na pele o que de fato era me machucar, o que era não ser uma opção, o que era não ter seleção.
Até então eu não tinha vivido nada disso. Então, todo crescimento é válido e aquele ano foi e ainda é muito necessário para mim, sabe? Na minha evolução enquanto atleta, enquanto pessoa. Sem aquele ano, eu acho que eu não seria a jogadora que eu sou hoje, a atleta que eu tô me tornando, sabe? Então, eu acho que tudo é muito bem-vindo na vida. E aquele ano foi extremamente bem-vindo e necessário. Com certeza. São os altos e baixos da vida que a gente às vezes pega uma coisa ruim e faz ela acontecer e virar algo brilhante. Eu também acredito muito nisso. E nisso você vai para o Bauru, né? Você tem a experiência de ir para o SESI, onde obviamente você jogou com algumas grandes levantadoras consolidadas, né? Tipo Fabiola, Dani Lins. Você aprendeu muito com essas jogadoras, convivendo com elas no dia a dia? Como que foi essa experiência? Nossa, muito, muito mesmo, assim, graças a Deus, eu consegui ter sempre tive uma relação muito boa com todas as limitadoras que eu pude dividir posição, estando no banco ou jogando. Eu sempre prezei e continuo prezando por isso, pelo bem-estar da equipe, pelo meu bem-estar e bem-estar de quem está disputando vaga comigo, porque eu acho isso fundamental. No final, quem ganhar, se o time ganhar, todo mundo ganha. Então, eu sou dessa ideia, sabe? E ter dividido o quadro com a Fá e com a Dani foram, assim, momentos incríveis na minha carreira. Eu nunca pensei que eu podia dividir posição com elas, sabe? Com duas atletas incríveis. E não só atletas, mas eu pude ter a oportunidade de conhecê-las como pessoas, sabe? Então a admiração cresce também junto com isso. E as nossas conversas, a gente sempre teve uma troca muito, muito legal, assim. Tanto com a Fá, tanto com a Dani, eu pude crescer conversando e olhando elas jogarem, olhando elas treinarem, sabe? Então foi uma experiência muito legal. E no Bauru a gente tem mais um outro ponto importante para destacar, que você foi apontada como a inversão de luxo da Superliga, né? Todo mundo falava que a inversão sua com a Tiffany era uma inversão muito efetiva, que dava muito certo. E ao mesmo tempo, você e a Tiffany criaram um vínculo muito grande, né? Assim, vocês são grandes amigas e você é uma das principais defensoras dela desde o começo. Então, eu queria que você falasse um pouco o que representa ter uma amiga trans que é uma amiga pessoal e uma colega de time dentro da sua equipe. Pois até na live que eu fiz com ela, a gente comentou sobre isso, porque desde sempre, quando eu escutei falar no nome da Tiffany, quando ela nem tinha voltado do Brasil ainda, eu falei, caramba, uma mulher trans jogando vôlei vai voltar pro Brasil jogar Superliga. Como assim? Eu não sei quem é. Como assim? Eu não conheço ela. E fui atrás de todas as matérias possíveis que a Tiffany tava junto. Fui atrás de laudo, de histórico. E fui, né, entender o que estava acontecendo, o porquê daquele alvoroço todo. Sendo que para mim sempre foi uma questão de tá tudo bem, chega aí, vamos jogar. Mas aí eu comecei a entender o lado de todo mundo e começar a ouvir as pessoas. Então eu falo para ela que a minha história com ela aconteceu muito antes da gente se conhecer. Eu já sabia quem era a Tiffany, o que ela estava representando e o que ela iria representar, os precedentes que ela estava abrindo, aceitando me jogar no Brasil. E depois que eu conheci ela, eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa incrível que ela é, o coração que ela tem, que é uma coisa assim inigualável, tem um tamanho maior que ela. É um coração assim muito bom, bom até demais, de não enxergar a maldade de ninguém. Então você tem que estar o tempo inteiro falando, não é assim, não é assim, vamos junto, porque ela tem essa bondade nela, ela tem esse amor genuíno dentro dela, sabe? E ela tem a necessidade de fazer com que as pessoas se sintam à vontade com ela para justamente mostrar que tá tudo bem, que não tem diferença nenhuma. E eu acho que a importância que ela traz para o voleibol, principalmente brasileiro, né? Obviamente a gente sabe que ela tem um alcance mundial, mas principalmente para o voleibol brasileiro, é de, é de continuar cutucando e mostrando que sim, o Estado é laico, sim, a religião não tem que interferir em nada. A gente tem os nossos direitos, a gente vai continuar lutando por eles. E o que tem se ela é uma mulher trans jogando voleibol ou atuando em qualquer outra área da vida, sabe? Existe espaço para todo mundo e a gente precisa disso. E eu sempre fiquei do lado dela. Eu lembro de ser uma das poucas, se não a única, na minha roda de amigos na época,
falando, gente, e aí? E, tipo, eu lembro de mim explicando o que era transexualidade para as pessoas, porque muitos amigos, mesmo que fazem parte do LGBT, nunca tinham se questionado sobre diferença de gênero, sexualidade, por exemplo, sabe? Então, eu lembro de estar brigando por isso desde sempre, assim. E sempre falei e continuo falando. A Tiffany está jogando e ocupando o espaço que ela ocupa, não é uma questão de voleibol, de número de vencer ou perder. É uma questão humana. Então, ela se faz muito necessária nesse meio. Não, bacana ouvir isso, isso é muito importante. Eu sempre falo, né, até pela vivência que a gente tem um time feminino trans com 22 meninas, que conviver transforma. E eu acredito muito nisso, que a diversidade é sempre um ponto positivo. Quando você traz diversidade para um grupo, esse grupo ele se torna melhor, ele se torna mais acolhedor, ele se torna mais unido. Então eu acho que a Tiffany ela traz amor, ela traz verdade, ela traz união para o mundo do voleibol. Então eu acho que ela é uma pessoa extremamente necessária e vital dentro desse país caótico que a gente está vivendo. Então, assim, é uma oportunidade que ela merece. Ela batalhou para estar lá, como todas vocês, e é mais uma jogadora, apenas isso. É, exatamente. A luta dela acaba duplicando, né? Ela tem que provar 2 vezes que ela deve, que ela pode estar ali. Mas eu acho que ela entende muito bem a luta que ela carrega. E seja eu ou com outras companheiras de equipe, eu tenho certeza que hoje a gente já tem um pensamento com mais compreensão, com mais entendimento sobre ela, sabe? Então eu acredito que só tenha a se fortalecer, a crescer e se a carreira dela durar 1 ano ou mais 5, eu acho que ela já fez o papel dela aqui. Não, bacana. Hoje a nossa live está bem diversificada. A gente tem a Feizes, que está aí na live, Sueli está na live, a Márcia Pantera, a maior drag queen Rainha! do país, está na live. Então a gente está bombando. Alonso Barros, que é um dos maiores coreógrafos da história do musical brasileiro e do musical mundial. Tá uma live bem diversa aí, com bastante gente bacana. Ai, que incrível! Então, Nayane, outra coisa que eu queria te falar, que muita gente fala isso, né? As pessoas reconhecem seu talento e às vezes elas falam assim, por que que a Nayane vai para um clube para ser reserva? A Nayane tem potencial para ser titular em diversos clubes, em diversos países. Aí eu queria que você falasse um pouco a questão de ir para um grande clube, às vezes para crescer com uma outra levantadora, ou para agarrar uma oportunidade que possa aparecer, ou por questão salarial. Explica um pouco por que algumas escolhas em ser reserva em grandes clubes. Então, tudo isso é uma questão muito delicada e muito pessoal, sabe? Quando a gente coloca assim, em questão de mercado, a gente sabe que tem de tudo. Tem das que já jogaram em clubes grandes, abriram mão para jogar em times pequenos, vice-versa. Tem gente que bate na tecla e fala, não, independente do time, eu quero jogar, eu quero ser titular. Mas para mim, não é assim que funciona até hoje. Pode ser que amanhã eu mude de opinião, pode ser. Mas, assim, depois daquele meu ápice no Minas e eu fui pro Barueri e aconteceu tudo que aconteceu, gente, eu saí de cena, eu saí do mercado, entendeu? Então, eu tô ainda engatinhando de novo, reconstruindo a minha história do jeito que eu acredito que ela vai funcionar para mim, do jeito com a minha verdade, com as coisas que eu acredito. Eu sempre prezei por estar num clube onde eu tenha liberdade, onde eu me sinta bem, as pessoas que estão indo para lá, que obviamente que isso no final está fazendo 300 pontos, isso também é uma coisa a se pensar, mas eu sempre escutei meu coração. Independente das propostas que eu tive até hoje, eu sempre escutei meu coração no final das contas e é isso que eu vou continuar fazendo, sabe? Eu não consigo me ver tomando decisões por questão de dinheiro, por qualquer outro tipo de questão. No final das contas, eu sempre vou ouvir meu coração. E assim, levantadora, apesar de ser a primeira que amadurece, talvez psicologicamente, nós somos as que vamos ser as últimas a amadurecer em nível de jogo, em nível de tática. É uma posição que requer muita experiência, muita prática. Então, assim, teoricamente ainda estou nova e ao mesmo tempo não. Então, é uma loucura esse mundo. A gente tentar se encaixar no que as pessoas estão pensando, para mim não faz muito sentido. Eu acredito no meu potencial, na jogadora que eu posso me tornar, mas eu acredito que as minhas escolhas até hoje, elas foram certas e talvez não fique claro para as pessoas.
mas eu sempre me coloquei num lugar de pessoa realizada em todos os lugares que eu andei até hoje. Então, esse momento aí de despontar de novo, de estar jogando no titular, eu tenho certeza que ele vai acontecer. Então, paciência, calma, porque tudo no seu tempo. Na verdade, a carreira de levantador é a mais longínqua, né? Assim, a gente teve uma Fofão jogando uma Superliga acima de 40 anos, Carol Albuquerque, a Ana Cristina que continua jogando. Então, exige uma maturidade. Você é muito nova, né? Na verdade, não. Você ainda é muito jovem. 25 anos é muito jovem. E já tem um histórico muito grande, né? Que tem jogadoras muito mais velhas do que você que nunca tiveram as oportunidades que você teve, né? Então, o seu legado já é um legado consistente de respeito. Só um adendo, só um adendo. Porque, obviamente, que se eu falar, eu escuto meu coração, realmente eu escuto, é o que me faz decidir. Só que, obviamente, quando a gente para pra pensar, a gente pensa assim, de forma fria, de forma calculista, com ambição. Obviamente que existe isso. Só que às vezes você se coloca numa posição de, eu vou para um time menor para ser titular, mas, gente, a nossa rotina não é só no jogo, é no treino, às vezes. Então, assim, a qualidade de treino dos times menores é muito diferente. Então, às vezes, a gente acaba perdendo nisso em questão de nível, sabe? Então, tem muita coisa. Não tem nem como numerar, não tem nem como fazer uma listinha das coisas que acabam pesando no final das contas, sabe? É uma decisão muito particular. Certo. E aí, você teve agora uma oportunidade de ir para Osasco, né? E Osasco tem aquela torcida gigantesca, né? É uma das potências do vôlei tradicionais. E o Luiz Omar é uma pessoa que acompanha a sua carreira desde muito cedo, né? Na verdade, o Luiz Omar foi seu técnico nos seus momentos de base, onde você ganhou prêmios como melhor levantadora. Então, ele conhece o potencial e o talento da Nayane desde novinha. Como que é ir para Osasco, sabendo de toda a cobrança que existe na atmosfera de Osasco, e voltar a trabalhar com o Luiz Omar, que foi, na verdade, o seu pai, né? Que te iniciou na seleção brasileira. Uhum. Eu tô muito ansiosa, tô muito feliz. Desde o momento que surgiu a oportunidade de ir pro Osasco, o coração já bateu mais forte, de verdade, assim. E tá trabalhando, poder ter a oportunidade de trabalhar de novo com o Luiz, eu acho que vai ser muito legal a gente já tem essa intimidade por conta da nossa história, que a gente já viveu alguns momentos, mas eu acredito que ela vai ser completamente diferente porque eu já não sou a mesma, ele também já não é o mesmo. Então, apesar da gente se conhecer, eu tenho certeza que a gente vai se redescobrir, sabe? Enquanto técnico e atleta. E eu tô muito ansiosa, assim, de verdade, para começar essa temporada. Vestir a camisa do Osasco é uma responsabilidade enorme, representar aqueles loucos e malucos, mas eu tenho certeza que vai ser uma alegria muito grande, assim, a gente está formando uma equipe de peso, uma equipe forte e competitiva, então eu acho que tem tudo para dar certo. E ainda tem a possibilidade de voltar a dobradinha Nayane e Jaqueline também, que deu muito certo. A Jaque é uma pessoa que sempre te enaltece. Então, os torcedores de Osasco, muita gente está muito empolgado com essa contratação da Nayane. E muita coisa aí vai rolar. A gente está na torcida para que volte o seu ápice de oportunidades. Porque, na verdade, não é que nunca faltou talento. Às vezes faltou oportunidade, enfim. Com oportunidade, a gente sabe que a Nayane faz acontecer. Certo? Obrigada. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, dessas experiências que você teve. Você jogou com o Danilinho, jogou com o Fabiola, você chegou a jogar contra a Fofão. Quem foi a grande levantadora que foi sua inspiração na modalidade? Assim, uma levantadora que você falava, meu Deus, eu me tornei quem eu sou por causa dela. Nossa, eu acho que foi, assim, primeiramente, Fofão, indiscutível. Eu sempre assisti os jogos dela de casa e quando eu tive a oportunidade de jogar contra ela foi uma emoção muito grande. Eu lembro que depois do jogo foi até contra o Minas, numa semifinal, se eu não me engano. E aí eu tava saindo com a Jaque do vestiário e ela não tinha mais ninguém no ginásio, já tava tudo escuro, ela tava gravando acho que algum vídeo. Eu falei assim, Jaque, pelo amor de Deus, eu preciso de uma foto com ela. E aí a Jaque me pegou pelo braço, interrompeu a entrevista e falou, tira uma foto com ela. E foi assim um momento muito inspirador para mim de estar ao lado da pessoa que eu sempre admirei ali e assim, eu acho que a Fofão eu não tive a oportunidade de jogar do lado dela, mas
eu sempre vi uma liderança, não no silêncio, mas uma liderança sem muita expressão. E eu sou, talvez, um pouco esse tipo de pessoa. Eu não sou da que vai gritar e que vai falar, então não ataca. Eu não sou esse tipo de pessoa na minha vida, então não vou ser dentro de quadra. Sabe? E as pessoas têm muito essa visão de que levantador bom é o que é o escroto. Eu não concordo. Eu acho que personalidade é uma coisa muito característica, muito individual, e independente dela, o trabalho das pessoas tem que ser levado em consideração e respeitado. E eu sempre via a Fofão desse jeito, sabe? Uma pessoa ali que sabia o que estava fazendo, sabia o time que tinha na mão, o jeito que ela comandava a equipe, a sensibilidade dela de entender os momentos certos de jogar com as pessoas. Então, eu sempre me inspirei muito nisso nela, sabe? E posso falar também por experiência própria, depois que eu conheci a Fabíola, caramba, que é isso, cara? Ela é uma levantadora, assim, joga fácil, joga e jogaria em qualquer time do mundo. Ela tem uma mão muito boa, assim, uma facilidade de inversão incrível e é uma ótima pessoa também. Então, vou falar as duas, que são duas atletas assim que eu sempre me inspirei bastante. Não, e a Fofão, muita gente não sabe, mas a Fofão é uma grande apoiadora da diversidade, né? A Fofão teve na segunda edição da Copa Angels, ela ficou um dia inteiro lá na Copa com todos os times, eram 24 equipes do Brasil inteiro. A Fofão ficou lá levantando bola para drag queen atacar, a Márcia Pantera atacou bola vestida de drag e a Fofão levantando. Que honra! Um monte de gay, não binário, mulher lésbica, todo mundo lá convivendo com a Fofão. Então, assim, a Fofão é um ser humano incrível, né? E isso é o que vale, né? Um atleta não é só o que ele é dentro de quadra, ele tem que ter uma responsabilidade fora, porque vocês se tornam, né, representatividade e vocês são formadores de opinião. E como que você trabalha a Nayane fora de quadra? O que que a Nayane fora de quadra quer ser lembrada como pessoa, assim, por exemplo? O que que te faz ser uma pessoa melhor para você ser exemplo? Nossa, eu acho que eu até comentei assim, eu tô até vendo que ele tá aqui, o Antônio, meu amigo, e a gente tava até conversando quando ele estava comigo nessa quarentena, a gente tava conversando justamente sobre isso. Falei assim, a gente tava comentando, eu falei, caramba, às vezes eu falo sobre as coisas e as pessoas falam, nossa, que politizada, que ideia, que cabeça incrível. Só que gente, na minha cabeça, todo mundo tinha que pensar dessa forma, ou pelo menos ter uma introdução sobre sociedade, sabe? A gente não tá falando, a nossa vida não deve ser resumida à nossa profissão, a nossa vida não deve ser resumida à nossa vivência. A gente tem necessidade, enquanto ser humano, de expandir o nosso conhecimento, sabe? Então, assim, como que eu vou buscar solução para um grupo social se eu nem sei que ele existe? Como que eu vou entender a dor do próximo se eu não sei meu lugar de privilégio que eu tenho na sociedade? Quem sou eu? Como eu me encontro ali dentro, sabe? Então, eu, Nayane, tenho muito isso para mim que é um dever. É uma luta que a gente já avançou muito, é uma luta lenta, é diária e eu tenho certeza que o que a gente está plantando hoje vai ser colhido pelas próximas gerações. Então, eu acredito muito nessa vivência tranquila de paz, liberdade a longo prazo. Então, eu acho que é isso que eu quero, dessa liberdade política, sexual, e, enfim, econômica e libertária, para a gente conseguir construir uma sociedade em sentido mundo, e não sentido a minha realidade ou a tua quanto indivíduo, sabe? Mas entender que somos plurais, que somos diferentes e que a gente precisa, sim, saber da existência do outro e fazer algo para, sabe? Certo. E aí você está falando das questões humanas, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque muita gente, às vezes, dentro do universo do vôlei também, né? A gente tem algumas declarações machistas, homofóbicas, enfim, transfóbicas. E aí eu queria que você explicasse um pouco, assim, Nayane. A Nayane, um belo dia, se tornou lésbica e, né, a pessoa vira sapatão e depois desvira sapatão, porque tem gente que dá essa declaração, né? Fala assim, hoje eu quero ser lésbica, amanhã não quero mais. Hoje eu quero ser gay, amanhã não quero mais. A Nayane influenciou fulana a virar lésbica, o Vini influenciou o ciclano a virar gay, e ninguém influencia ninguém. Então eu queria que você falasse um pouco
como foi o seu encontro com a sua sexualidade, com a sua condição sexual, né? Gente, eu vou usar uma frase que eu sempre uso da minha deusa Nani People, que ela fala: tem gente que se descobre cedo, tem gente que se descobre tarde, tem gente que se engana a vida inteira. Então, o fato de se enganar a vida inteira tem N motivos que possam te levar àquilo. A tua vivência, os teus amigos, o meio que você está inserido, o teu ponto social de partida, a tua família, a tua religião, enfim, uma caralhada de coisa, sabe? Então, eu acho que existem vários tipos de preconceito, até mesmo aquele de quando se é e não se aceita, então você acaba expondo aquilo de uma forma preconceituosa. Enfim, para querer se mascarar, a gente consegue ver de tudo, né? Mas para mim, assim, sempre foi muito tranquilo. Eu sempre cresci muito livre dentro de casa. Eu e minha irmã, a gente sempre teve uma criação muito aberta em relação a tudo na vida. Pelo fato da minha mãe ser socióloga, a gente sempre teve uma facilidade de comentar e conversar sobre assuntos que talvez na maioria das casas não se tinha e não se tem, sabe? Então, acho que nunca nenhum assunto foi só um assunto. A gente sempre problematizou aquilo para tentar encontrar ali um denominador em comum de certa forma, meus pais pensaram nisso para construir nosso caráter, sabe? Então, eu sempre soube no fundo que não teria problema nenhum ser quem eu sou. Mas no fundo deu medo, né? E quando eu pude, enfim, contar para eles, foi o que eu já esperava. Voltou? Oi, Oi. voltamos? Então, voltamos. Que foi um processo. Você conseguiu concluir tudo, né? Que daí você chegou e conversou com seus pais, e aí finalmente, depois desse diálogo, você conseguiu ser quem você era e se sentir livre, né? Isso, foi muito tranquilo para mim. E, esse negócio, né, gente? Se você tem o mínimo de instrução, o mínimo de teoria sobre sexualidade, gênero e sexo biológico, a gente sabe que é uma coisa que se nasce, que a gente simplesmente é e não é uma opção. Então, o termo opção sexual é uma coisa extremamente arcaica e desnecessária. E esse negócio aí de vira e desvira gay, gente, o LGBT, o B não é de biscoito, né? Então, a bissexualidade Exato. existe. Desiste, exatamente. É uma coisa que é importante destacar, né? A bissexualidade existe e é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem e acham que é uma brincadeira. Não, existem pessoas que são bissexuais e essa é a condição delas, né? Elas amam seres humanos e ponto final. Nayane, outra coisa que eu queria que você falasse um pouco é a questão da passabilidade, né? Por você ser uma mulher, né, bonita, atraente, sexy, alta, magra, dentro do estereótipo da mulher bonita, padronizada que, né, a sociedade exige. Como você encara o machismo escroto, né? O macho escroto, aquele que fala, ela é lésbica porque ela não pegou o cara certo. Se eu pegasse ela, eu transformaria ela. É, você tá numa balada, né, com a sua companheira ou com amigas, o cara chega e fala, eu adoraria ficar com as duas. Como que você digere esse tipo de abordagem? Meu, bom, primeiramente, obrigado pelo sexy. É, assim, eu já passei por algumas situações assim na vida, foram bem esporádicas, ainda bem. E eu sempre, na maioria das vezes, foi embalada. Eu nunca tive esse tipo de situação, assim, fora desse tipo de ambiente, sabe, no dia a dia. Então, eu não sei te falar como eu reagiria. Mas nesses ambientes, assim, as pessoas estão ali bebendo, as pessoas estão ali inconsequentes. Então, eu sempre dei um passo para trás para aquilo não acabar virando alguma coisa muito grave, muito séria, né? Porque a gente sabe que nós mulheres, infelizmente, a gente é a parte mais fraca da história e que para um maluco desse
sentar a mão na tua cara é meia palavra, sabe? Então eu sempre tomei cuidado em relação a isso, sempre acabei saindo do lugar, saindo do espaço que eu tava, vamos para outro lugar, vamos fazer outra coisa, deixa ele falando sozinho. Mas eu já tive algumas situações fora desse tipo de ambiente, até mesmo em ambiente de trabalho, que eu já ouvi muita coisa e experienciei algumas coisas na pele e eu não fiquei calada. As pessoas sabem, eu sou uma pessoa muito, muito tranquila. Mas não haja com preconceito perto de mim, que aí não tem time, não tem camisa que me faça ficar quieta. Eu vou falar e vou defender, seja lá quem tiver que defender, eu me defender, porque eu acho isso inadmissível. Eu sempre questiono isso, né, com os atletas e as atletas que participam da sigla, que faz parte da comunidade, porque o Angels acabou sendo uma grande válvula de desabafos, né? Então a gente recebe muito desabafo de pessoas saindo do armário, de familiares, de como saber administrar isso, né? Então é interessante depoimentos como o seu. E o Brasil é o país recordista em tentativas, né, de estupro corretivo, né? É tão arcaico o nosso país que ainda existe muito isso. Assim, tem algumas meninas que já vieram para a gente dar depoimentos que familiares, amigos próximos, vizinhos, às vezes estupraram ela por um estupro, né, estupro corretivo. E como que você assimila, né, saber desse tipo de notícia e desse tipo de situação? Não, assim, é bizarro a gente ainda ter que se preocupar com certas coisas, mas quando a gente coloca numa questão histórica, a gente sabe que o nosso país ele tem aí precedentes e um passado machista, escravocrata. Então, as coisas não aconteceram da noite para o dia, elas só vêm se repetindo. Então, quando a gente se depara com situações dessas, é, infelizmente, a gente está lidando com o que ainda é lidado como normal, como comum, como corriqueiro, como exemplo. Mas eu acho que a transformação está aí, sabe? Eu acho que já tem muito tempo que a grande minoria não está mais falada, já tem muito tempo que a gente está cutucando e causando revolução. Então, eu acho que esse é o caminho. É revoltante, é triste, mas eu acho que nós, se a gente tem essa consciência, nós somos as pessoas mais cobradas, porque a gente tem essa consciência. Então a gente precisa fazer algo para mudar, sabe? Para poder ter um novo marco civilizatório na nossa sociedade. Não dá mais para ficar agindo como se isso fosse normal, porque não é mais normal. Certo. E eu sempre menciono nas lives, né? A gente tem uma personagem fictícia no mundo do voleibol, né? Eu inventei uma personagem que ela chama Perpétua, né? É a Perpétua. Ela mora nos Estados Unidos, a Perpétua, né? É uma ex-jogadora. E a Perpétua, ela, dos Estados Unidos, ela começa a disseminar o ódio, né? Então, assim, ela sempre dá uma declaração transfóbica, homofóbica, é, racista. E o que que você assimila nisso, né? O que que você acha de uma ex-atleta ou de um atleta ficar disseminando ódio e ficar pregando o preconceito? Queria primeiro falar que foi uma unanimidade nas respostas até agora. Todas as nossas lives, todo mundo é totalmente contra a Perpétua. A Fofão até falou que chamaria uma cubana para comer uma pizza na casa dela, gritou na cara dela, mas que não chamaria a Perpétua. Se ela tivesse que escolher, ela escolheria a cubana. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco o que que você acha da postura da Perpétua. Menino, eu acho que ela ficou ali vivendo. Provavelmente ela é uma mulher cis, branca, heterossexual, onde ela está vivendo a própria realidade e fazendo dela unanimidade. Então, eu acredito que, como eu falei, se a gente tem o mínimo senso de sociedade, de histórico, da onde a gente vem, do que é o nosso país, o que é o nosso Brasil, a gente consegue ter pelo menos a noção de como que as coisas funcionam. Então, eu acho que ela provavelmente está vivendo no mundo dela, no próprio mundo dela, faz muito tempo e ela se nega a enxergar a realidade, as outras realidades, porque talvez ela nunca tenha tido contato com pessoas diferentes dela, talvez ela nunca tenha adentrado no mundo que é diferente do dela. E pelo fato de ser ex-atleta, ela não aprendeu nada, né? Porque esporte
é um meio político também, uma forma de fazer política, é um meio onde você lidar com realidades completamente diferentes da sua, com opiniões diferentes da sua. Então, eu acho que ela está precisando se reciclar. Mas se ela quiser trocar uma ideia, se ela quiser bater um papo, a gente está aí para conversar de uma forma civilizada e fazer ela enxergar o mundo de uma forma diferente, com muita empatia e paz no coração. É o que a gente espera, né? Que a Perpétua, na verdade, ela só fala que o processo vai vir, que ela vai processar todo mundo, e a gente está aguardando o processo, né? Que no máximo também vai ter que pagar a cesta básica, a gente paga a cesta básica e faz bem para a humanidade, né? Então, que a Perpétua também pague muita cesta básica, que talvez ela pagando cesta básica ela seja mais útil do que falando besteira. Mas vamos para um bate-bola, jogo rápido. Eu queria conversar com você um pouco, assim. A primeira coisa que vem na sua cabeça, a Nayane fala, tá? Uma craque. Fofão. Uma inspiração. Meus pais. Minha atacante de confiança. Tiffany. A bloqueadora que eu tento enganar. Carol Gataz. Minha algoz. Nossa, gente, eu começo a formular respostas meio complexas. Sei lá. Minha irmã. Aquela que me fez me tornar melhor. Ana Luísa. Uma companheira de vida. Ana Luísa. Minha melhor amiga do vôlei. Rosa Maria. Minha irmã do vôlei. Frida Noite. A Juma na minha vida é... Ai, minha amiga, desde criança, que compartilha comigo a nossa história paraense. Minha última bola, eu levantaria para quem? Boscovite. Eu me espelho em... Putz, eu vou dizer Djamila Ribeiro, que não é atleta. Gostaria de trabalhar com... Tipo, pessoa ou profissão? Pessoa. Gostaria de trabalhar com Avolos. Um time, um sonho, assim, um time que você sonha jogar um dia. Vou trazer para atualidade Corneliano. Seleção para mim é... Seleção para mim é uma extensão da minha capacidade. Meta de vida. Ser campeã olímpica. Pós-carreira, eu penso em... É redundante, é clichê, mas ser feliz. Certo. Para eu ser feliz, eu preciso de... Preciso de cristais, incensos e amor. Essa minha temporada em Osasco, eu espero... Eu espero ter sucesso. A torcida de Osasco, para mim, será... Uma energia extra. Bacana. E eu queria que você terminasse a nossa live falando um pouco sobre a Nayane Pessoa, brasileira, né? Mulher, lésbica, vivendo num país retrógrado, numa presidência perdida, num país onde mais de 100 mil pessoas morreram durante uma pandemia e a empatia está faltando nos seres humanos. O que a Nayane queria falar para a gente para finalizar essa live sobre todo esse agora, esse momento de agora? É um turbilhão que todo mundo está vivendo, mas eu acho que a gente precisa ter cabeça e a inteligência emocional necessária para entender que
que tudo que a gente está vivendo agora é justamente para deixar vivo e fazer a gente se questionar o porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente está fazendo as coisas que a gente faz, o que que a gente pode melhorar, como que a gente pode ser bom para nós mesmos primeiro e depois para os outros. E assim, rezar quem reza e mentalizar quem mentaliza, enfim, usar a nossa fé em prol do mundo como um todo, conseguir enxergar além do próprio umbigo e sim, entender que tudo é bem-vindo, até mesmo as maiores catástrofes, até mesmo as piores coisas. A gente se fortalece nisso e não perder a esperança e a fé nunca, porque dias melhores virão. E Com certeza. ele não. Ele não, ele nunca, ele Ele não. jamais. Jamais. E durante a quarentena, a Nayane conseguiu fazer o que de bom? Você acha que você conseguiu trabalhar seu lado espiritual, mental, físico? O que que você fez durante a quarentena? Tudo, sem me cobrar muito, mas eu acho que tô conseguindo fazer tudo, assim, cuidar do meu lado mental, que é uma coisa que eu prezo muito, do meu lado físico, que eu preciso, é necessário, é com isso que eu trabalho, mas sem me cobrar muito, tentando entender o momento que a gente está vivendo, para não pirar também, mas eu tô conseguindo atender as minhas próprias expectativas. Eu tô bem tranquila com isso. Bacana, Nayane. A gente queria te agradecer. A live de hoje foi incrível, foi uma live muito legal, né? Muito positiva. Todo mundo sempre falou que você era uma pessoa muito bacana de conhecer. Eu não te conhecia ainda pessoalmente, acabou nunca calhando, né? Às vezes teve até umas festas que eu ia, ou você não ia, ou eu ia, enfim. E que você continue sendo essa mulher exemplo, essa mulher politizada, essa mulher coerente, essa mulher humana. Você tem muito para agregar, então continue sendo voz, porque eu estou maravilhado de verdade. Assim, quando você abre a boca para falar, você tem propriedade e coerência naquilo que você fala. Eu queria que você mandasse um recado, se você pudesse ver a Nayane com 6 anos de idade na sua frente agora. E aí, o que você falaria para essa Nayane? Uma menina, pensa na Nayane, uma menina novinha, lá de Belém do Pará, com alguns conflitos ainda, não sabendo quem ela é, questão de sexualidade, questão de jogar voleibol, altos e baixos. O que você falaria para uma Nayane de 6 anos? Cara, eu falaria que eu tô no caminho certo. Eu nunca me arrependi de nada do que eu fiz por conta da minha mentalidade, por saber justamente ter esse otimismo dentro de mim, por entender que tudo que vem é bem-vindo. Eu nunca tive nenhum tipo de arrependimento. Eu tive uma infância extremamente feliz, extremamente alegre. E então, assim, eu sempre fui muito sonhadora, sempre tive os meus devaneios, continuo tendo. Então, eu falaria, continua sendo exatamente quem você é e continua escutando Ruge, porque tu vai te encontrar aí também. A Sererê, então. A Sererê para Nayane. Brilha, brilha La Luna. E eu espero que essa temporada seja de brilho, porque você merece. Você é brilho, você é luz, viu, Nayane? Obrigado de coração mesmo. Obrigada mesmo. Fui muito feliz, foi incrível, foi muito gostoso estar aqui hoje. E obrigada a todo mundo que ficou até agora. Um beijo no coração de cada um de vocês. E agora em agosto, agora a gente estando pertinho em Osasco, você ainda vai ver muito Angels. E saiba que você ainda vai trabalhar muito com a gente, porque agora você é uma das listinhas. Então, quando a gente tiver os nossos eventos, as nossas palestras, com certeza o seu nome será incluso e vem muita parceria bacana aí. Esse ano vai ser um ano bem iluminado para a gente. Grandes empresas estão abrindo a porta para a diversidade. E você com certeza estará com a gente. Brasil, me chama que eu vou. Só falar. Tá bom. Beijo. Obrigado, I. Tchau, gente. Tchau, tchau.